Então, uma parede que você não terminou, uma cerâmica que não foi terminada por alguma restrição, aquilo virou uma anotação, virou algo que um novo serviço que você tem que gerenciar. Quer dizer, você estava lá com todos os recursos para resolver, todo o material, toda a condição, mas não terminou por algum problema da execução ou uma indefinição, você não terminou, e você vai ter que registrar aquilo na sua folha de verificação de serviço e voltar lá para concluir. Então, era um serviço que virou 2 ou 3 ou 4, e aí a gestão ela se perde. Olá, amigos do Capital Projects Podcast, eu sou o André Schoma, estou aqui para mais uma conversa aberta sobre os desafios da gestão de projetos de capital. Nós sabemos que desenvolver uma carreira dentro da engenharia e construção não é tarefa fácil, e eu recebo sempre muitos questionamentos, muitas perguntas de pessoas que estão começando na profissão, pedindo dicas tanto de aonde eu posso estudar, que tipo de especialização eu posso fazer, como também de problemas que elas passam em obras ou olha, estou chegando num novo desafio, como é que eu posso me preparar melhor? Então, para abordarmos esse assunto, hoje eu trouxe aqui um convidado muito especial, o Murilo Paes, que vai falar para nós um pouquinho da carreira dele, dos desafios que ele enfrentou e como ele conseguiu superar esses desafios. Então vai ser uma conversa muito bacana que eu tenho certeza que você vai curtir. O Murilo é graduado em Engenharia Civil, pós-graduando em Estruturas de Concreto Armado e Patologia das Estruturas pelo IMBEC, possui MBA em Gestão Estratégica e Econômica de Negócios pela FGV, e vem há 24 anos atuando profissionalmente na área de real estate, com amplo conhecimento técnico no gerenciamento e controle de produção em obras. Ao longo da carreira, atuou como responsável técnico na construção de empreendimentos imobiliários de incorporação e urbanismo, totalizando até o momento mais de 5.700 unidades entregues entre apartamentos e lotes, o equivalente a 900 mil metros quadrados de construção. Atualmente está como diretor de engenharia na Perplan Urbanização e Empreendimentos, empresa focada na racionalização dos sistemas construtivos e inovações tecnológicas. Na Perplan, é responsável pela direção das obras distribuídas nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Goiás. Além disso, lidera os departamentos de Planejamento, Orçamento e Qualidade e trabalhou também em empresas como Rossi Residencial, Blocos Engenharia e Rio Vix, nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Murilo, seja muito bem-vindo ao Capital Projects Podcast. Muito obrigado, André, pelo convite. É uma satisfação muito grande estar aqui com você, participando desse programa. Realmente temos muito a conversar, será um papo bem tranquilo, de muito conteúdo. Obrigado. Eu que agradeço, para mim é um prazer ter você aqui. E para a gente começar, eu vou pedir um resuminho bem rápido da tua trajetória, porque depois a gente vai entrar em vários temas específicos, mas conta para a gente rapidamente assim como é que foi desde a tua saída da faculdade até chegarmos até aqui. Muito bom. Eu me formei em Santos, na Baixada Santista, em 1999, e naquela época o mercado ainda bastante restritivo na região, ainda não tinham chegado ainda as obras, o boom imobiliário ainda não tinha começado. E nessa época eu pude, durante o período de faculdade, fazer estágio na Companhia de Habitação de Santos e também participar ali de projetos de engenharia junto com o escritório de cálculo de estruturas e fundações. Então foi bem interessante porque eu pude aliar um pouco mais do mundo acadêmico, olhando justamente essa parte de cálculos estruturais, de fundação, e também com a prática, que eu olhava justamente, era responsável justamente de acompanhamento de obras de fases que estavam ali entre fundação e estrutura. E aí depois disso, ao me formar, realmente com esse mercado não tão propício, ali o mercado construiu obras a cada 5, 7 anos, saía um empreendimento novo. Então, não tinha espaço para ocupar ali os recém-formados da cidade. E aí comecei a procurar trabalho, realmente fui para São Paulo, capital, e aí onde comecei a minha trajetória realmente na vida profissional. E aí fui trabalhar no interior de São Paulo, numa região bastante promissora também, a cidade de Bauru, onde fui atuar ali na construção de casas populares, um empreendimento de mais de 500 casas que me trouxe ali o primeiro contato com a engenharia, com a gestão. Era uma obra realmente muito grande, ou seja, fisicamente ela tinha ali uma condição atípica, né, de locomoção, de controles e tudo mais. E aí foi onde tudo começou. Pude ter uma experiência e surgiu uma oportunidade para voltar para o mercado de São Paulo, capital, onde realmente deu aí sequência a todo o processo da engenharia e onde pude ter mais conhecimento, absorver mais conteúdo
com essa experiência do mercado, onde tudo acontecia e onde realmente passou ali o boom imobiliário com muitas demandas, diversas demandas para a engenharia. Bacana. Fico curioso de saber como é que foi para você esse processo de sair da faculdade, já começar a atuar diretamente na produção, no canteiro. Eu já contei algumas vezes aqui no canal que para mim foi um processo bastante difícil quando isso aconteceu na minha carreira. Era o que eu queria desde a época da faculdade, trabalhar com projetos industriais, por exemplo, e estar no campo. E aí, quando eu pisei no campo, vamos dizer assim, pela primeira vez como responsável por um projeto industrial, eu percebia que eu não tinha aprendido na faculdade as ferramentas que eu precisava para fazer a gestão. Tudo que eu sabia era calcular aço, concreto, madeira, túnel, o que me desse para calcular, eu calculava. Agora, fazer a obra rodar já era outra coisa, né? Como é que foi para você esse processo de adaptação? Porque você foi diretamente também para a produção, né? Começou a tua carreira e atuou muitos anos diretamente na produção. Como é que foi esse processo para você? Muito bacana. Realmente, quando a gente se forma, a experiência ali da prática realmente não vem uma receita de bolo. Então, foi um grande desafio enfrentar a responsabilidade de ser um engenheiro, porque não importa se você tem 1 ano de formado ou 30, você já é um engenheiro. E o que você coloca, o que você escreve, como você se expressa, já tem o peso e a importância realmente da profissão. Então, nessa trajetória, foi assim, encontrando bastante dificuldade em relacionamentos, em como conseguir passar aquele conhecimento tão acadêmico que a gente sai da faculdade para a prática, porque realmente há uma diferença muito grande de como fazer as coisas funcionarem. E nesse momento, a comunicação, a forma como você aborda as pessoas e vai conseguindo descobrir os caminhos, foi fundamental para a minha carreira. O aprendizado realmente com mestres, com os engenheiros mais experientes, foram dando ali a direção, porque não havia uma mentoria, né, neste momento. Ninguém sai da faculdade já com uma cartilha pronta de como você vai fazer aquela gestão. Então, é o aprendizado na prática, é realmente se jogando no desconhecido que você vai desenvolver as suas habilidades, pelo menos naquela época. Então, procurando encontrar com cada um pouquinho do conhecimento e juntando tudo isso, era onde caminhava para um fluxo realmente de produção e as coisas iam acontecendo, porque não caberia ali naquele momento determinar alguma coisa que fosse unilateral. Realmente é o conjunto de toda aquela equipe que estava ali é que fazia diferença. E claro, você está recém-formado, as experiências de outros que já estão lá contam muito e você tem que saber aprender com isso, tem que saber ouvir muito com os mais experientes e principalmente com os especialistas da área, porque existe uma grande preocupação de como gerir aquilo sem cometer erros ou falhas, ou seja, a preocupação do recém-formado é enfrentar aquilo e não errar. E para não errar, precisa se apoiar com pessoas muito experientes. Foi aonde eu pude buscar um pouco de conhecimento com os projetistas, ouvindo, trazendo consultores para a obra, para que eles pudessem realmente orientar qual o melhor caminho. E isso tudo, juntando com o conhecimento que eu tinha e a equipe, dava um fluxo, dava um segmento para as coisas. Muito bacana. Isso realmente vai formando a nossa maneira de fazer, né? Vai formando a nossa carreira, a maneira de atuar. Para você, assim, o que foi mais difícil dentro desses, nos diversos aspectos de gestão de uma obra? O que no começo para você foi mais complicado? Foi essa questão de lidar com as pessoas? Foi a questão, de repente, de gestão de contratos, de planejamento? Foi a parte técnica? Aonde que você sentiu que, poxa, aqui eu preciso tomar mais cuidado ou me aprofundar um pouco mais, porque realmente não estou me sentindo tão confortável. Teve alguma área que você sentiu assim de, poxa, aqui eu preciso me especializar um pouco mais? Olha, realmente, eu acho que a grande saída para soluções realmente é você conseguir juntar as pessoas para um único objetivo. A maior dificuldade é você encontrar pessoas ali com interesses, às vezes, divergentes, ou seja, o fornecedor quer fazer e explorar o máximo de vantagem daquilo, do lucro financeiro, e nós temos que fazer com que a qualidade esteja ali presente também. Então, muitas vezes, essa combinação ela não era usual como a gente gostava. Então, a dificuldade era realmente trazer todos para uma decisão colegiada, para uma condição que fosse boa e que fosse quebrando aqueles paradigmas, porque cada um vem de uma formação
e com uma ideia de que aquilo que ele faz é que é o correto. Aquela cabeça já montada de que, olha, se eu fizer assim, dá certo, porque eu já fiz e deu certo por muitos e muito tempo. Então, essa questão de quebrar os paradigmas, colocar todos para a mesma direção, eu acho que foi um grande desafio, porque muito jovem, entrando ali com mestres experientes de mais de 30 anos já de profissão, você convencer um mestre de que a sua decisão é a melhor, isso não é tarefa fácil. Só acontece com muita argumentação, com muita força de vontade para você trazer para aquilo. E aí fazer com que ele, então, entendendo isso, pudesse colocar para o campo e fazer acontecer. Isso é muito bacana também, porque envolve humildade da nossa parte também de aprender com a prática, com a experiência e conseguir, da maneira com que você está comentando, de trazer as pessoas para discutir em conjunto e definindo novos rumos, a gente vai somando essas capacidades, né? Então, como você falou, todo mundo enfrenta esse problema de, já faço assim há 20, 25, 30 anos e sempre deu certo. Agora vem alguém recém-saído da faculdade dizendo que tem que ser diferente. Então, com muita comunicação e com muita parceria, a gente consegue ir implantando essas inovações, essas melhorias e fazer o negócio funcionar de fato, né? Bacana. Eu não sei se já não lembro se eu contei aqui no canal ou não, a gente está com mais de 2 anos e meio de podcast, mas eu quando fui trabalhar na primeira obra grande, industrial, que eu era responsável por toda a parte de produção, para mim foi o maior desafio no começo da minha carreira, assim, porque realmente ali eu vi que eu não estava preparado, fui buscar depois uma pós-graduação em gestão de obras e tudo mais, depois não, durante a obra até, e teve um momento que para mim foi bem interessante, bem importante, assim, a gente tinha a obra num consórcio e nessa parte de produção eu ficava sozinho no campo, eu cheguei lá de paraquedas, assim, ó, me deram as responsabilidades, a obra não tinha um planejamento detalhado, os projetos iam chegando na medida em que a gente estava produzindo, naquele fast tracking danado, e a gente tinha que produzir, né? Tinha que gerar a medição ali e tinha a nossa data de entrega. E aí eu ficava apagando incêndio o dia inteiro, né? Ficava maluco. Aí uma vez um dos sócios do empreendimento veio, ele vinha uma vez por mês na obra e tal, e ele chegou para mim, era no começo de semana, e ele chegou para mim e falou assim: como é que tá a programação do mês que vem, né? Aí eu virei para ele e falei assim: olha, eu não sei como é que tá a programação de quinta e sexta, muito menos do mês que vem. Eu nem abri as pranchas ainda daquilo que a gente vai fazer no mês que vem. Então, porque eu estou tendo que resolver aqui falta de material, incompatibilidade de projeto, enfim, aquele negócio que você conhece bem, né? Eu jogava em todas as funções ali da obra. E aí ele chegou para mim e falou assim: não, ok, então vamos entender como é que está esse fluxo, que eu vou te dizer o seguinte: eu preciso, né, que o pessoal do campo esteja bem ciente da programação da semana, teu encarregado saiba o que vai ser feito esse mês, que você esteja enxergando 2 meses para frente, para que eu possa pensar de 3 a 6 meses para frente. Senão vai ficar todo mundo atuando no dia. E aí a gente não sabe para onde a gente está indo. E aí, com o tempo, a gente foi ajustando as coisas, não consegui mobilizar mais recursos, como era a minha demanda, mas enfim, pelo menos a gente conseguiu estabelecer um plano de trabalho um pouco mais claro para todo mundo, para poder adiantar algumas frentes que a gente podia para lidar dessa forma com alguns atrasos que a gente estava enfrentando, e assim a gente foi remodelando a maneira de fazer. Mas aquela conversa para mim foi bem importante, porque eu sabia que eu estava só apagando incêndio de fato, e ele chegou e falou: não, peraí, então vamos parar, vamos respirar, vamos dar uma olhada para frente, que a gente precisa ter essa visão escalonada, senão você vai resolver os pepinos dessa semana e a gente está construindo os pepinos da semana que vem, por não conseguir pensar na frente. Então, foi um processo de aprendizado muito grande para mim também, de conseguir fazer um encaixe melhor dessas várias frentes de contrato, de suprimentos, de planejamento, de orçamento e tudo mais, para que as coisas começassem a fluir melhor, né? Você estava comentando então que você foi acumulando essa bagagem com as obras, começou a trabalhar em obras residenciais, né, com várias unidades, depois foi trabalhar com grandes edifícios, passou por um dos grandes booms que a gente teve na área imobiliária. E como é que esse teu processo de gestão foi se desenvolvendo? Quais foram as áreas que você fortaleceu mais assim e que deram a característica do teu trabalho? Muito bem colocado, né, André? Realmente essa mistura de tudo e o acompanhamento de todos os players que se envolvem é fundamental para as obras, né? E claro, encontrando
diversas dificuldades, não só dessa parte de gestão, mas como também de custo, de prazo, de como recuperar isso. Então, a integração realmente com os outros departamentos começou a ser uma grande vantagem também, ou seja, buscar conhecimento desses departamentos para conseguir, então, colocar ali o planejamento. Foi onde a gente começou a organizar melhor as ideias e planejar com uma forma mais estratégica. E a palavra estratégia, realmente, ela tem um poder muito grande, porque ao encontrar todos esses desafios, essas dificuldades, é natural do ser humano que ele vá ali de bate-pronto querer tomar todas as decisões de forma imediatista, sem pensar e avaliar naquilo que pode ser melhor. E quando você divide isso e coloca de uma forma mais ampla, a estratégia de recuperação de prazo ou de uma outra questão, ela se torna muito mais favorável, porque você pensa ali não só no imediato, mas a médio e longo prazo. Então, isso foi entrando ali no ambiente de trabalho, trazendo esse planejamento, sentando com os grupos, trazendo as pessoas que tinham esse know-how, incorporando esse conhecimento. Então, o plano de ação começou realmente a tomar forma, se colocar de uma forma bem organizada, montando ali e ouvindo todo mundo. E, claro, quando você ouve e a solução não está ali exatamente dentro do canteiro, é onde você chama apoio de fora, incorpora conhecimento para dentro da sua gestão, e aí sim você começa a rodar o plano de ação com muita eficiência e estratégia, principalmente, de como chegar lá. Então, todo esse movimento de como gerir faz parte de uma cultura que você vai implantando na sua gestão ao longo da carreira e as pessoas vão se habituando a isso, né? Você vai criando outros hábitos que as pessoas às vezes não têm, justamente por essa variedade de empresas, de mercado, de obras, de vários segmentos. Essa variedade de entendimentos, ela é muito divergente. Então, ao trazer para um plano de ação uma metodologia de planejamento e de controle de custos, começa a criar realmente um fluxo muito melhor e os caminhos vão aparecendo. Aos poucos você vai criando ali situações que favorecem e as pessoas percebem isso muito bem. Começa a dar certo, a pessoa ganha entusiasmo, ganha vontade de fazer e volta dando ideias. Isso que é muito legal, né? As ideias vão aparecendo, sugestões e vai agregando valor, as pessoas se sentem parte daquilo que estão fazendo e isso faz toda a diferença. Então, ter um perfil realmente de agregar soluções é muito interessante, porque às vezes tenta você tomar a decisão sozinho, não é um bom caminho. Realmente trazer o time faz com que o seu sucesso seja muito mais possível de ser alcançado. Isso é extremamente importante, o poder que essa integração traz. E a gente, quando vai, principalmente quando é recém-formado, vai para o campo e tem essa pressão de estar sendo testado no campo e os encarregados, enfim, né, as pessoas que têm ali anos e anos de experiência, e lá vem mais um, né? Aí a gente acha que a gente tem que ter todas as respostas, e a gente está falando aqui desde o começo. Você sai, ou deveria sair da faculdade com muito mais perguntas do que respostas. A gente vai aprender muita coisa no campo e vai precisar ter essas habilidades de integrar as partes, integrar os setores, integrar a mão de obra, integrar os contratados, os consultores, etc., para construir realmente um projeto em conjunto. E a gente se sente, às vezes, na obrigação de ter resposta para tudo, o que é uma bobagem, porque até hoje, né, com tantos anos de carreira, a gente não tem resposta para tudo, e ao invés de criar um ambiente mais colaborativo, a gente acha que se for pedir ajuda para outra parte, vai demonstrar uma fraqueza ali, olha, né, poxa, eu como gerente desse projeto aqui, eu preciso ter a resposta de maneira mais autocrática. Olha, agora nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, tal setor vai fazer tal coisa e a gente vai resolver o problema. E os caminhos da vida mostram para a gente que é o contrário. É chamar para conversar, é discutir os problemas, é ter os inputs de quem está lá na ponta. Então isso é muito bacana, ouvir da tua experiência também, que tenha sido assim, que foi muito importante para a tua carreira, né? Eu lembro dessa mesma obra que eu comentei antes, quando a gente começou a ter aí na sequência alguns gargalos de produção bem significativos, o que a gente começou a fazer? Chamava os encarregados para a mesa e colocava o plano. Olha, a gente tem que entregar essa parte aqui concretada até tal data, porque os alemães estão trazendo uma equipe de húngaros aqui para montar a estrutura metálica e esses caras vão chegar aqui tal dia e vão começar por aqui.
Então, o que a gente pode fazer para acelerar essa etapa aqui, conseguir dar frente para eles e não ficar exposto a penalidades do contrato? E aí as ideias surgiram, vinha também muito trade-off, então olha, e essa parte aqui? Não, essa aqui pode ficar para depois, então vamos parar de trabalhar aqui, vamos focar todos os recursos lá, porque aí a gente dá frente, depois recupera e tal. Então é muito bacana, né? Integração entre os departamentos, a estratégia, saber ouvir a equipe e outro ponto que você citou, trazer apoio de fora. Como é que tem sido isso, ou como é que foi lá atrás na tua carreira, você também conseguir trazer inovações ou soluções de construção, soluções técnicas durante ali o desenvolvimento do projeto, durante a construção, porque essa é uma outra questão que volta e meia aparece aqui, né? A gente está sempre na correria para conseguir entregar o projeto, porque a gente está sempre com a corda no pescoço, só que aí aparecem soluções que de repente podem ser melhores ali, e a gente, a primeira coisa que pensa assim, poxa, bacana, mas se eu for parar para olhar isso agora, né, eu não consigo, de repente, entregar no prazo, então é melhor eu seguir com o que já está definido do que trazer uma novidade, porque agora eu não tenho tempo. Só que no próximo projeto vai acontecer a mesma coisa, no outro projeto vai acontecer a mesma coisa. Como é que isso foi para você nesse desenvolvimento também, quando você trouxe apoio de fora e viu que, poxa, eu consigo fazer melhor, eu consigo fazer diferente, mas encaixado naquela loucura que toda obra é? Excelente pergunta, André. Dá uma oportunidade que eu lembrei de alguns momentos da minha carreira que foram, assim, muito engrandecedores para a profissão. Eu tive a oportunidade de trabalhar em várias empresas e uma delas realmente proporcionava essa oportunidade, que muitos, como você falou, olhavam naquela confusão da gestão de obra como algo para atrapalhar. As pessoas viam, olha, que tal vocês colocar aí um protótipo na sua obra de uma solução, de uma inovação tecnológica? A primeira resposta era, olha, não tem condições. Eu estou aqui todo atrapalhado, você ainda quer colocar uma inovação tecnológica na minha obra? Foi bem o que você falou. O engenheiro normalmente via aquilo como mais uma tarefa, mais uma atribuição, que ele já não dava conta do que ele tinha que fazer naturalmente. E aí eu adotei uma postura justamente do contrário, de chamar realmente as pessoas que eram do departamento da qualidade, os fornecedores, para fazer os testes, fazer os protótipos dentro do canteiro e, com isso, ir entendendo um pouco mais como aquela solução podia trazer um benefício para o futuro e, muitas vezes, para a sua obra mesmo. Porque dentro dessas recuperações de prazo que a gente está sempre passando, é claro que a inteligência faz a diferença. Às vezes não é só acelerar o processo, mas sim a solução que você vai dar. Então, às vezes, naquele protótipo que você fazia, que parecia, às vezes, não aderente à sua obra naquele momento, surgia um insight numa conversa, num bate-papo com aqueles especialistas que estavam ali, fornecedores que eram mais formados tecnicamente, os especialistas de dentro da própria empresa. Surgiam ali oportunidades muito bacanas de inovar e, principalmente, de ganhar prazo e, muitas vezes, custo também. E, claro, isso depende de uma curva de aprendizado, mas se você não começar, nunca vai fazer. Então, eu tinha isso como uma boa prática e quando me ligavam do escritório, olha, chegou aqui um produto novo, uma solução nova, você quer fazer aí? Eu falava, pode vir, aqui mesmo é o lugar que a gente pode fazer todos os testes, e aí preparava uma área no subsolo, toda organizada, direitinho, protegia, e os outros engenheiros começaram a ir na obra para olhar. Então, quer dizer, isso trouxe uma repercussão muito boa para mim profissionalmente dentro da empresa, porque era realmente muito bem visto nesse sentido de dar força para a inovação. Porque às vezes quem está no escritório não tem essa oportunidade, né? Surgem as ideias e inovações e é muito bom você ter pessoas assim pensando na sua empresa no futuro, mas ela precisa aplicar. Quer dizer, é bom para o nosso produto, é bom para o nosso empreendimento. Então, às vezes, uma solução que é boa para um lugar não serve para nós, mas, claro, vamos aplicar, vamos testar numa menor escala e vai funcionar. E aí foi um momento muito bacana que trouxe muito aprendizado, porque aí você começa a ler ficha técnica de produtos, ficha técnica de especificações, com especificações muito interessantes que você nem fazia ideia, e produtos com variedades enormes. Eu me lembro de um case que eu chamei um engenheiro muito especializado para uma reunião com o fornecedor, e eu liguei para o fornecedor antes, olha, se prepara, e quem vem aqui é um engenheiro muito experiente aqui da minha empresa, ele vai te fazer uma sabatina de perguntas e você venha preparado. Aí o fornecedor falou, olha,
pode ficar tranquilo, eu sei tudo sobre o produto, sobre a especificação e tal. E aí marquei uma reunião às 7 horas da manhã no canteiro, chegou o engenheiro, chegou o fornecedor, a primeira pergunta que ele fez, ele não sabia responder. Eu falei, puxa vida, olha só, tá vendo? Você veio aqui para vender o produto e não sabia explicar. E aí eu fiquei ali, né, numa situação bem desconfortável e falei, olha, faz o seguinte, volta lá, se prepara, a gente marca a semana que vem. Então, veja como realmente, se você não der atenção, nada acontece. Aí ele voltou e deu tudo certo, conseguimos fazer, na verdade, era um painel, uma fachada em painel que a gente estava desenvolvendo, e a pergunta era relacionada justamente à dilatação. Quer dizer, quanto que o teu painel vai dilatar nas juntas para poder fazer simplesmente o tratamento da junta. E ele não sabia responder naquele momento quanto era, e apesar de ter brifado ele. Mas, enfim, com tudo isso, agregou muito valor, desenvolvemos muitas soluções e isso entrava depois para o caderno de diretriz da empresa. E aí, às vezes, na obra seguinte ou na posterior, você via lá, olha, boas práticas, ou a diretriz que você desenvolveu virou verdade. Então, isso era bem gratificante para mim. Olha que legal, pessoal. Olha que dica, né? Seja curioso, teste, abra espaço no seu projeto para fazer protótipo, para fazer esse tipo de experimento. Eu sei que a correria sempre é grande, a gente sempre está correndo atrás do prazo e tudo mais, mas se a gente não aplica, se a gente não explora, se a gente não vai atrás, se a gente não dá essa oportunidade, a gente sabe que no próximo projeto, quando você pegar, ele já está encaminhado, a solução já está definida, você não vai ter tempo também e as coisas continuam rodando sempre do mesmo jeito. E aí, como é que eu, como profissional, você é aquele que faz diferente, você é aquele que conhece além daquilo que eu faço, se eu não explorar, se eu não abrir espaço para esse tipo de discussão. Olha que legal, né? A gente realmente, eu sei que no dia a dia, eu já passei por isso várias vezes, né? Você pensa assim, putz, mas lá vem agora um fornecedor com uma outra solução que eu já sei que eu não vou aplicar, porque ou é mais caro, ou eu não tenho tempo, a gente não para ouvir e ver que tem muita coisa boa aí, que no conjunto da solução acaba saindo mais rápido, mais barato, né? Se eu mudar o método, se eu mudar o projeto, e a gente acaba não olhando por falta de tempo. Então são coisas que trazem diferenciais para o produto, trazem diferenciais para o projeto e trazem diferenciais para a tua vida profissional, né? E como você comentou, isso foi muito importante para você, que os outros engenheiros começaram a olhar e dizer assim, poxa, eu quero ir lá ver o que o Murilo está fazendo. Quero ver aquele protótipo, quero ver se serve para minha obra, mas alguém teve que puxar à frente. Essa é uma outra maneira de você se destacar profissionalmente, né? Ser curioso, abrir espaço para coisas novas, trazer novidades, porque senão realmente a gente vai ficando para trás e a gente fica ali no comum do mercado, né? As pessoas não vão lembrar de você como uma pessoa que, poxa, aquele ali conhece o sistema construtivo diferente, aquele ali já tentou aplicar algo diferente, né? Alguém vai querer beber dessa fonte depois. Então, aí tem mais uma oportunidade para você se destacar profissionalmente, né? Muito legal. Você comentou comigo antes da gente começar a gravação que você começou a ser demandado pela empresa, né? Pelas empresas para recuperar projetos que estavam passando por problemas. Por aquilo que você já me comentou aqui, né? Até aqui no episódio, essa parte da integração, já estou imaginando que foi uma parte muito relevante para isso. Mas antes da gente chegar lá, nesse processo de como é que você trabalhava nesses projetos, eu quero entender primeiro o seguinte, quando você era chamado para esse tipo de problema, quais eram as causas frequentes de problemas nesses projetos que levaram os projetos a ficar naquela situação? Então, você passou por vários projetos com essas características, o que era mais comum entre esses projetos que levaram eles a enfrentar problemas? Excelente. Realmente, com um boom imobiliário, o mercado se aqueceu de uma maneira ímpar e isso provocaram muitos efeitos colaterais. Eram engenheiros, às vezes, pouco experientes, que enfrentavam obras gigantescas, eram fornecedores que, vendo aquela oportunidade, então, de entrar nas obras, montavam ali equipes não tão ainda preparadas e que, portanto, era contratado porque não tinha opção. Muitas vezes não se tinha opção de mão de obra, você tinha que contratar aquele que você não tinha tanta certeza. E também, em função disso, a explosão de custos e tudo mais. E claro que isso envolveu toda a cadeia, não só a produção, como também os projetos, os fornecedores, todos foram afetados por esse crescimento tão
vertiginoso que aconteceu no mercado imobiliário. E claro que aí os problemas aparecem, né? Principalmente os atrasos de obra, os estouros de orçamento, isso era muito complicado na época, e a gestão às vezes acontecia ali até 40%, 50% da obra, e quando você ia ver o que tinha de serviços para serem feitos ainda, era muito grande. E principalmente por uma questão, André, de não olhar o plano de ataque da obra. Muitas vezes o início ali, por uma pressão de se iniciar a obra, se começava por um local que depois você prendia as outras etapas, segurava a progressão do serviço na outra etapa. E, portanto, isso ficava para depois, aquilo que era mais difícil, entre aspas, ficava para depois, e o que era mais difícil para agora ficou muito mais difícil para depois. E aí você tinha que trazer realmente toda uma situação adversa para resolver aquilo, ou seja, com grandes investimentos, com grandes soluções, para poder resolver aquilo que era para ter sido feito no momento anterior e que não foi. Então, foram vários problemas, como, por exemplo, empreiteiros que também quebraram, vieram à falência, e aí largaram serviços no meio do caminho, baixa qualidade de produção. Quer dizer, como você não tinha também engenheiros ou técnicos qualificados, a qualidade da execução caiu muito, e com isso vieram, claro, os retrabalhos, desperdícios foram assim muito relevantes nessa época. E aí, quando a situação ficava realmente muito agravada, surgiam essas oportunidades, né? Me chamavam para realmente ir até aquela obra e tentar uma solução, e era muito difícil. Realmente você não tinha o entendimento daquele empreendimento, ou seja, você não começou aquela obra, não planejou aquela obra e tinha que dar soluções para ela voltar para o fluxo normal. E eram várias frentes que estavam paralisadas. Por exemplo, você tinha, por exemplo, contenções que ainda não tinham sido feitas porque não tinha se removido aquela terra do talude, com a laje já toda travada, mas a terra estava lá embaixo. Quer dizer, como que você fazia o piso do subsolo, como que você terminava aquela área, não tinha esse planejamento, essa execução, e ficou para trás. E aí, aliado a isso, você se deparava com situações da localidade. Por exemplo, o mercado, as obras que acontecem em São Paulo, muitas estão na zona de restrição máxima. Então, o seu trabalho acontecia, às vezes, depois das 9 da noite. Eu me lembro de uma situação que essa retirada de terra do subsolo acontecia das 9 da noite em diante, e eram várias maquininhas que ficavam tirando terra, porque você não podia trabalhar durante o dia com caminhão e receber material. Então, eram problemas aliados também à logística, que causavam dificuldades para aquela gestão e que não foram bem planejadas ou não foram bem, e geravam um grande conflito, porque a obra não tinha terminalidade, ou seja, você chegava na obra e falava assim, qual área, qual setor da tua obra que está pronto para a gente entregar? Não tinha. Os serviços eram pulverizados, eram muito espalhados, e depois para você fechar tudo isso, fechar as pontas, é muito difícil. Então, uma dica que a gente coloca nesse caso é justamente ter terminalidade no serviço, porque se você tiver um problema ou outro, uma indefinição, por exemplo, de projeto, ou uma dúvida, termine aquilo que você tem certeza, dê foco naquilo que você tem certeza e trata aquilo do lado, aquela outra questão, trata para você colocar ela depois em execução também. Mas não deixe de fazer e tente fazer tudo ao mesmo tempo. Realmente perde energia, perde foco e nada acontece. E no final, a sua medição de obra que você vai fazer não tem confirmação, ela é indefinida. Quer dizer, o planejador que vai na obra vai identificar a sua produção, a produção não aconteceu, porque ele não consegue fechar uma etapa de serviço. Então, atrapalha tudo. Aí o banco já começa a não querer pagar mais a parcela, porque também não concluiu, e vai criando um ciclo vicioso de problemas, e a coisa desarranja realmente e vira um grande problema. Mas nesses desafios, foi outra oportunidade que eu tive de aprender muito, porque realmente com todas essas dificuldades, as soluções tinham que ser pensadas de forma fora da caixa. Não tinha um planejamento ali, aquele que foi definido no começo da obra, não servia mais. Então você tinha que montar um outro plano para resolver aquilo. E ir fechando realmente, trazendo as terminalidades de novo, fazendo com que a obra sentisse realmente visualmente que aquilo estava acontecendo. Porque obra também é muito visual. Se você não enxerga que aquilo acaba, que aquilo está evoluindo semanalmente, perde o interesse. Quer dizer, parece que ali é uma frente que não importa ou que não tem
necessidade está fazendo agora. Então, mostrar um fluxo de toda semana, uma evolução que seja a menor possível, cria um encadeamento das ações que vão gerando essa facilidade. E claro, todo fornecedor, todo prestador procura uma facilidade. E facilidade não é fazer nada errado, é sim você dar caminho para ele. Você vai fazer dessa forma, o material está aqui, as condições estão aqui, então criando essa facilidade, ele vendo que ele tem capacidade de fazer, vai acontecer. Agora, claro, se você não dá acesso, o material não chega no local, não consegue trabalhar, o elevador cremalheira não tem horário, quer dizer, não sobe em momento algum, está sempre congestionado, não vai acontecer. E a gente achar que isso vai acontecer sozinho, realmente não tem chance alguma. Então, precisa o engenheiro estar ali, preocupado, olhando cada detalhe da sua produção e entendendo com aquilo aonde que são os gargalos, aonde são as restrições que você tem. E aí, removendo aos poucos e vai criando fluxo de obra e a coisa vai recuperando. É isso que você comentou agora, né? Achar que isso vai acontecer sozinho, isso é tão comum na questão a visão que a gente tem de, eu passo a minha necessidade e o empreiteiro é que se vira para fazer. Então, ele vai ter que fazer mais rápido, vai ser um desafio e tal, mas assim, a obrigação é dele. Uma vez que ele está no contrato, ele tem multa, nossa maneira de gestão é multa em contrato, né? Não, ele tem multa, se ele não cumprir, o problema é dele e tal. Não é, o projeto é nosso, o projeto é do nosso cliente. Se eu colocar no papel aquilo que eu já sei que não vai funcionar, não é o cara que está caindo de paraquedas lá contratado para fazer, com toda a responsabilidade do mundo, com as dificuldades de mão de obra que a gente sabe que tem. Não adianta achar que é porque é terceirizado, que ele tem mais facilidade de contratar do que a gente. Isso não vai rolar daquele jeito. E aí, mais uma vez, você citou a estratégia, né? Olhar o plano de ataque e definir a melhor maneira de você ter o máximo de produtividade. A gente fala tanto de Lean, eu trouxe aqui no episódio passado o Wilton Olivieri, que você conhece bem, né? Como é que eu vou querer otimizar fluxo e chegar no máximo da produtividade que eu consiga na minha obra para ganhar prazo, ganhar qualidade, ganhar custo com isso, otimizar o tempo do pessoal em campo, se eu não penso nesse plano de ataque? A gente muitas vezes mobiliza cedo demais, começa a fazer as coisas nessa pressão de entregar, como você comentou, e aí eu vou fazendo e não vou terminando porque eu não tenho, ou seja, mão de obra, ou projeto, ou planejamento para aquilo, e na correria eu vou tentando abrir mais frentes, mais do que fechar frentes que já estavam ali em execução, e aí eu vou criando gargalos para mim mesmo, né? Quando a gente fala de projetos de edifícios, entendo que a restrição ela é muito maior, porque como você falou, eu chego num ponto ali que eu já estou subindo o prédio, mas eu criei N restrições para poder tirar ainda o material que eu preciso do meu subsolo, e isso vai, né, somado à restrição logística local, acaba virando um problema exponencial, que era tão mais fácil resolver lá atrás, e agora ele vira um problemão, porque atrasa outras frentes, me causa restrição logística, e as coisas vão se somando. Então, olha que importante a gente olhar que não adianta eu deixar aqueles pontos mais difíceis para depois, porque eles ficam ainda mais difíceis. A situação pode piorar, sim, e muito, a hora que eu não vou terminando, fechando as frentes, e quero dar avanço em outras, e eu não vou conseguir terminar aquilo que eu estou abrindo, não fecho aquilo que ficou para trás, e o nosso WIP, o nosso Work in Progress, ele vai crescendo exponencialmente, né? E isso se traduz provavelmente em vários gargalos dentro do teu dia a dia, né? Exatamente. E aí aquilo que não foi bem concluído vira uma pendência, como você bem colocou, né, André? E você tem que voltar lá para resolver. Então, uma parede que você não terminou, uma cerâmica que não foi terminada por alguma restrição, aquilo virou uma anotação, virou algo que um novo serviço que você tem que gerenciar. Quer dizer, você estava lá com todos os recursos para resolver, todo o material, toda a condição, mas não terminou por algum problema da execução ou uma indefinição, você não terminou, e você vai ter que registrar aquilo na sua folha de verificação de serviço e voltar lá para concluir. Então, era um serviço que virou 2 ou 3 ou 4, e aí a gestão ela se perde, porque você vai precisar de um batalhão de pessoas para depois gerir tudo isso. E aí começa a ficar muito complicado tudo isso, e perde realmente o controle, e a obra vai escorregando, vai atrasando, e difícil de recuperar. Muitas vezes não se consegue realmente trazer para o prazo original, há realmente um descolamento de prazo,
mas o que você bem colocou é isso. Se não tiver realmente um controle muito atuante, uma gestão muito atuante, sempre aderida ao que foi planejado, e claro, o planejamento pode ser mudado, mas se você já tem uma base definida, fica muito mais fácil você mudar de direção. Não se pode entrar realmente querendo fazer de um jeito ou de outro sem ter sido muito bem pensado aquilo. Toda a logística, então isso é uma boa prática que a gente utiliza, né, nas nossas obras hoje, que é realmente o primeiro passo é definir o plano de ataque, chamar todos os engenheiros, engenheiro de segurança do trabalho, o engenheiro que vai tocar a obra, os coordenadores, os projetistas, e discutir aquela obra. Quer dizer, quais são as complexidades, o que vai ser um gargalo que a gente já sabe, uma aprovação que ainda não saiu, ou uma execução complicada por conta de uma vizinhança, e realmente em São Paulo você tem muitos problemas de vizinhança. Então, tudo isso, se você não levar em conta e desprezar, como você bem colocou, não vai resolver sozinho. Vai precisar de muita energia depois. E se negligenciar isso, paga-se o preço depois, não tem jeito. E até com relação à qualidade também que você comentou, que aquele ponto que era pequeno tinha tudo na mão ali para resolver e depois ele vira um problema para o meu cliente ou vira um retrabalho lá na frente. Eu não vou lembrar de cabeça agora, eu lembro que eu cheguei a ver tempos atrás uma pesquisa ampla que foi feita em obras de edifícios e que mostrava que para você resolver, o que eles fizeram, né? Voltando um pouquinho, eles pegaram aquelas fichas de entrega de apartamento para clientes e tal, que geraram retrabalhos. Então, os pontos que foram apontados em vistoria, que depois a construtora tinha que voltar lá para poder consertar. E pegaram uma quantidade realmente muito grande, era uma empresa muito grande, tinham milhares e milhares de apontamentos, e foram fazendo um estudo de quanto custou aquilo para a empresa, para ela resolver no pós-obra, e quanto custaria para ela resolver em fase de construção. E eu não vou lembrar os números agora, mas em termos de proporção, era algo em torno assim, a gente gastaria em torno de R$30 para resolver aquilo durante a execução do projeto, durante a obra, e agora que foi apontado pelo cliente como um retrabalho e tal, na média isso vai custar pelo menos R$250, ou seja, quase 10 vezes mais o custo de você resolver no pós-obra. Então, essa era uma parte da pesquisa. A outra parte era comparar a pós-implantação de sistemas da qualidade a quantidade de apontamentos que eu tive no pós-obra. E isso caiu absurdamente, assim, caiu em mais de 90% os apontamentos. Mas por quê? Não só pelos procedimentos que foram implantados, mas principalmente pelo processo de lições aprendidas. Aonde estão a maioria dos problemas que a gente enfrenta em retrabalho quando a gente entrega uma unidade para o cliente? É impermeabilização, é problema de fixação de esquadria, né? Então eu trago isso para dentro do meu processo construtivo, eu mudo o projeto, eu mudo solução, olha o que você comentou antes, né? Estudar maneiras melhores de fazer com base no seu aprendizado, para que você elimine a causa do problema e aí, consequentemente, você não tem isso lá na frente. Então, isso é dinheiro no bolso, gente. Isso é resultado direto de uma boa gestão, desde a gestão do produto, como o planejamento, como o controle de qualidade em campo. Se você consegue somar isso, o resultado melhora exponencialmente. E se você deixa as coisas, né, mais ou menos ali meio de lado, também exponencialmente são os problemas que vão acontecer no teu projeto. Então, pontos realmente muito importantes que você está trazendo aqui. E eu fico curioso para saber assim, como é que era o teu processo. Você falou no começo, você entrar num projeto em que você não estava, você não participou, você não tem um histórico, você não planejou aquele projeto, aquela obra não está na tua cabeça. E você chega lá numa situação que é a situação que ninguém quer chegar. A obra está com problema, o cronograma já foi, o orçamento está estourado, e aí a responsabilidade passa a ser tua. Qual que era o teu processo, assim? O que você olhava primeiro? Quais eram as primeiras ações para você tomar pé da obra e aí poder começar a se organizar? O primeiro passo era olhar o caminho crítico, ou seja, aquilo que realmente ia impactar no prazo da obra como um todo, quer dizer, no término da obra, era o item mais importante que deveria se estudar para como voltar aquilo para o caminho. Porque muitas atividades que são anexas ali àquela produção, às vezes não tinham uma importância, uma relevância para aquele momento. Claro, um dia ela vai se tornar caminho crítico, mas naquele momento era
realmente olhar para aquilo que era decisório para criar realmente velocidade na obra e puxar todo mundo, né? Principalmente o item bem relevante é a estrutura de concreto armado. Quer dizer, uma dessas que eu enfrentei, um desafio desse, realmente tinha um problema que o empreiteiro de estrutura, ele quebrou no meio da obra, então a estrutura praticamente parou e com problemas ainda executivos que demandaram muito retrabalho. Então, o primeiro passo foi a gente conseguir montar uma nova equipe para aquela condição de trabalho, para aquela frente de trabalho que pudesse puxar, então, a estrutura, porque houve um represamento de tudo que estava para baixo. O contrapiso não andava, a cerâmica não andava, não tinha fluxo de obra. E aí os empreiteiros que estavam na obra começaram a sair. Quer dizer, você já estava atrasado e aqueles que estavam para ir no sequenciamento do planejamento não tinham frente, falavam, obrigado, vou para a próxima. Porque, como você bem colocou, claro, o mundo de obras que tinham naquela época, o empreiteiro não esperava você ficar pronto, ele ia para a próxima, claro, não tinha mínima condição. Então, o primeiro passo era ouvir bastante, estudar bastante aonde era o caminho crítico também, olhando toda essa sequência de serviço. Porque se você tinha um efetivo na época, por exemplo, você tinha 100 operários na obra, como esses 100 operários poderiam trabalhar, quer dizer, seguir a sua atividade? E poderia, numa transição dessa, de troca de engenheiro, uma decisão que você tomasse ali, podia de 100 ir para 50, porque no dia seguinte o empreiteiro, olha, o engenheiro mandou parar ali e ir para cá. Então, numa decisão que você tomasse, podia, de repente, metade do seu efetivo podia sair. E aí, para eles voltarem, era muito mais difícil, você tinha que fazer, inclusive, outras ações para que eles voltassem de novo. Então, o primeiro passo era entender isso, estudar muito como se poderia resolver, e aí sim colocar o plano de ação para funcionar. E eu lembro de um case também, André, bem interessante, que eu assumi uma obra que estava também com prazo ruim e tinha uma preocupação de atingir a meta em função da estrutura, como eu falei. E aí, as concretagens que estavam acontecendo, terminando 11 da noite, meia-noite terminando, e o ciclo da estrutura não era diferente. Ou seja, se você estivesse terminando 11 da noite, mas fazendo uma velocidade muito maior de lajes, uma quantidade muito maior de lajes, seria, claro, talvez até interessante ter ali uma hora extra, ter uma condição diferente de trabalho. Mas quando você olhava a produção mensal, ela era menor do que estava planejado. Então, trabalhar até mais tarde não era a chave do sucesso. E aí, quando eu fui conversar com o mestre nessa ideia de ouvir e de entender o problema era que o empreiteiro estava atrasando. E aí, só que acontecia o seguinte, terminava às 11 da noite, em São Paulo, capital, para ele chegar em casa, ele voltava outro dia às 9, 10 da manhã, chegava na obra. Ele não tinha condições físicas de fazer. Então, você criou um novo padrão de execução, já considerando um atraso. Então, o primeiro passo ali foi reorganizar o ciclo de lajes de novo. Olha, pessoal, dá uma paradinha, vamos entender aqui, olha, então reprograma aquela data de concretagem 2 dias depois. E aí encaixou, a coisa começou a encaixar e a produção ganhou um ciclo normal. Porque é óbvio que ninguém aguenta ficar até 11 horas da noite num ano de obra de estrutura. Então, um dia faltava, aí tinha uma perda de um operário ou outro, o mestre também não conseguia chegar, e aí quem que confere a laje, quem que libera a laje? Então, tudo dava errado. Então, veja que simplesmente organizando o ciclo de novo para aquilo que seria o usual, já deu um fluxo normal. E começamos a fazer as lajes voltando a acelerar, criou ciclo, criou segurança do trabalho de novo, além do risco de trabalhar à noite. Isso foi ganhando fluxo. Então, realmente a questão é entender bem como as coisas funcionam e ir tentando encaixar as peças da engrenagem para rodar de novo. Pessoal, para quem não viveu o famoso boom ali de 2007, 2008 até 2010, 11, 12, na parte de edificações, realmente foi uma loucura. Lá atrás, eu lembro que eu dava muito treinamento de gestão de empreiteiros na construção e realmente o pessoal colocava essas dificuldades que você está comentando. Chegava ao ponto de os empreiteiros simplesmente chegavam lá, ou se a obra começava a enfrentar problemas, ou até no processo de cotação, olhava para o teu projeto e falava assim, não, mas eu tenho outras opções, não tenho mão de obra suficiente para atender tudo, tenho empresas que me pagam mais, e aí você realmente não conseguia mobilizar pessoal em campo. E isso gerava um efeito em cascata, porque com alta demanda você tinha custo crescendo,
dificuldade de contratar, os ciclos cada vez mais curtos, porque como a gente vive de ciclos na construção e na nossa economia no país, ninguém sabia até quando que aquilo ia durar. Então você tinha que acelerar a tua entrega para o lançamento e a entrega para poder aproveitar esse pico de mercado, os preços sempre subindo e também o valor dos imóveis também subindo, para você capturar essa demanda, porque você nunca sabe se aquilo vai durar ou não. Então, cada vez apertando mais o prazo das obras e a própria cadeia de fornecimento gerando esse efeito inflacionário ali, bem significativo naquela época, e falta de equipamentos e tudo mais, né? E falando em recuperação de projeto, eu lembro que nessa época, um pouco antes, eu fui chamado também por um gerente de uma grande construtora aqui em Curitiba que estava fazendo um empreendimento com 3 torres. E ele estava com problemas, e a gente na época fazia consultoria de planejamento, controle, suprimentos, gestão de projetos e tal. E aí ele me chamou e começou a comentar, né, o que eles estavam passando. Ele tinha chego também no projeto, mais ou menos como você comentou, o gerente anterior tinha sido desligado, o projeto estava muito atrasado, e para mim, assim, o que ele me falou me marcou muito. Ele chegou para mim e falou, olha, eu tenho 20 anos de mercado, já fiz N projetos como esse aqui, estou chegando aqui agora, a gente tem o compromisso é o seguinte, essa primeira torre aqui ela tem que ser entregue em tal data, essa segunda em tal data, essa terceira aqui em tal data, e a gente está muito atrasado, a gente tem multas contratuais pelo atraso na entrega, ainda tinha aquele colchão, né, de 6 meses, que você joga a culpa no clima e não sei o que e tal, que o cliente não podia te cobrar os primeiros 6 meses de atraso, e eu sei que eu não vou atingir essa data, ou seja, eu vou atrasar mais do que 6 meses, e o meu grande problema aqui é, eu não sei quando eu consigo entregar. Né? Então imagina, uma pessoa, como é o teu caso lá, experiente naquele tipo de projeto, o cara está chegando agora, está tomando o pé da situação, e ele abrir para você o coração e falar assim, olha, eu não sei quando eu vou conseguir entregar esse negócio, eu estou precisando de ajuda. Então na época ele precisava de alguém de planejamento, que rasgasse todo o cronograma que já tinha lá, e começasse do zero, levantando, olha como as coisas se conectam e se repetem. Todos os serviços que estavam ali pela metade, que não tinham concluído, a implicação disso no caminho crítico, que você comentou também, e aí estabelecer um novo plano de ataque para tudo. E ele falava assim: eu preciso passar um parecer muito rapidamente para a direção da construtora do tamanho do problema que a gente vai ter, ou seja, quanto de multa eu vou pagar nessas 3 torres, porque eu, como eu te falei, até agora eu não sei qual que é o tamanho do atraso que eu vou ter. Enfim, na época a gente não conseguiu engrenar o trabalho, porque eu tinha outros contratos em andamento, não ia conseguir atender, porque ali realmente precisava entrar full time, e aí consegui recomendar um outro profissional e tal. Acabei não sabendo depois como é que terminou. Mas o que me chamou mais a atenção foi justamente a posição do profissional. Né? Você imagina a situação de um cara experiente chegando lá, e mesmo com toda a experiência, dizendo assim, gente, hoje, com as informações que eu tenho, eu não posso cravar uma data nova de entrega, eu já sei que eu vou estourar pelo menos 6 meses. Então, olha a importância desse tipo de trabalho que você está trazendo aqui, e da gente ter a consciência de que sem estratégia, sem um plano de ataque bem definido e sem ir concluindo as frentes na medida em que o projeto vai andando, eu não vou chegar em lugar nenhum. Olha que relevante. Um outro problema que a gente passou muito lá atrás e que voltou a viver agora, na época de pandemia e pós-pandemia, é o aumento no custo, tanto de serviços, mas principalmente na parte de materiais. A gente pegar o quanto subiu o aço, o cobre, o alumínio, e a gente continua vendo esses efeitos para frente, por mais que a economia no geral deu meio que uma pisadinha no freio, até globalmente falando, mas a gente continua tendo uma pressão de preços que é mais alta do que a inflação, né? O famoso escalation do projeto. Ele é significativo. E você hoje tem trabalhado com tipos de projetos aonde o INCC não está entrando nesses contratos, ou seja, você tem um preço fixo de venda, mas aquilo que você precisa para construir continua sofrendo esses efeitos e de acréscimo de preço. Como conseguir lidar com essa situação de maneira eficiente e sem deixar com que isso afete de alguma forma a qualidade ou a margem dos empreendimentos? Realmente, esse é um ponto bem importante, né, do nosso mercado, né, o orçamento de obras, né, o custo de construção, ele é uma variável difícil de controlar. Realmente, você ter um número que seja bem determinado,
é um grande desafio para as construtoras terem um custo bem assertivo. E uma das opções que a gente coloca aqui é realmente fazer um estudo bem abrangente do projeto, levantando todas as ameaças de oportunidades antes de fechar e fazer um colegiado com os outros players, né, que se envolvem naquele projeto para entender como aquilo pode afetar realmente o resultado. Então, é um trabalho que antecede a execução, né, realmente, e que, em função disso, você vai alertando os pontos e clareando melhor aonde você pode ter um desvio de custo e, portanto, colocando alguma proteção para aquilo ali, caso aquilo não seja remediado. Então, primeiramente, eu diria que um bom estudo realmente do seu projeto, pegando todas essas variáveis, essas ameaças e oportunidades, é o primeiro passo-chave. Então, a assertividade do orçamento, ele é fator determinante, porque se você tiver um descolamento já inicial, muitas vezes, se um orçamento não levar em conta alguma premissa, alguma diretriz, ele já parte do começo já com descolamento. E muitas vezes não se recupera mais. Quer dizer, não adianta você tentar contratar mais barato, apertar algum empreiteiro ou alguma solução técnica, como a gente viu aqui. Muitas vezes isso não vai ter resultado para resolver o seu orçamento. Então, nessa visão um pouco mais probabilística do orçamento, quer dizer, quando a gente olha ele com o que pode acontecer e traz para dentro todas essas variáveis, se tomam decisões, às vezes, até de alguma mudança do produto. De repente, poxa, então isso aqui é uma incerteza, é uma praça que não tem recursos para isso, os fornecedores não vão conseguir desempenhar bem, então vamos ajustar um pouco aqui o produto para que ele fique mais adequado para aquela praça. Então, essa sinergia com as equipes, né, de incorporação, de produto, de projetos, é fundamental para que você nasça, então, com um orçamento muito alinhado com todas as expectativas. Quer dizer, não pode ter aí um desencontro de informações, e aí o resultado fica bem difícil de ser garantido. E quando isso vai para a execução, aí realmente as variáveis aumentam exponencialmente, realmente fica difícil de você ponderar. Por quê? São tantas questões, como você falou, né, André? Os custos que sobem repentinamente, os problemas de execução, os empreiteiros que apresentam, às vezes, problemas, e tudo isso vão afetar o desempenho do seu orçamento. E aí uma boa prática para você mitigar, então, o desvio é estar muito atento ao comportamento do mercado, porque às vezes não é comum, não é usual, às vezes a integração de suprimentos com obra e obra com suprimentos. Isso às vezes não é tão usual quanto se parece. Então, quando você traz previsibilidade para o seu suprimento de aquisições, ou seja, no sentido de fazer grandes pacotes, no sentido de comprar com antecedência, ter prazo para negociar melhor, isso traz um benefício muito grande. E, claro, quando você observa bem o movimento do mercado, você recebe ali uma previsão do seu fornecedor, os grandes fornecedores acabam te dando uma linha, como a coisa vai acontecer. Então, eles podem dizer assim, olha, a previsão daqui 2, 3 meses tem um reajuste de um material ou outro. Então, você pode tomar ainda alguma ação, de repente, de antecipar a aquisição daquele material, desde que, claro, você tenha espaço no seu fluxo de caixa, né, para comportar aquela aquisição, mas normalmente você cria ali uma negociação, dilui o impacto do financeiro, justamente parcelando ali aquela aquisição, com uma entrega futura. Então você faz a aquisição antes do reajuste acontecer. Isso faz muita diferença. A gente teve aí no boom imobiliário, às vezes, aumentos do PVC, às vezes de um mês para o outro, de 30%. O aço também, aumentos muito significativos. Então, se você consegue ter uma informação, claro, através de pesquisa, através de muito relacionamento, muito benchmark com outros players do mercado, você consegue ter uma expectativa de reajuste e possivelmente comprando antecipadamente. As commodities foram realmente muito responsáveis pela explosão de custos, né? Então, o cobre, o alumínio. Então, por exemplo, fechar uma esquadria de alumínio para uma obra, normalmente isso acontece depois de um ano de execução, quando você está ali com o primeiro, o segundo andar de estrutura, onde você vai pensar em contramarco, você vai pensar ainda em ver realmente como que vai ser o seu caixilho, é o natural de acontecer. Normalmente está realmente atrelado no seu planejamento de suprimentos, está atrelado fazer a aquisição ali no 15º mês, 14º mês de obra.
Então, o que a gente tem adotado? Fazer a aquisição já bem no início, ou seja, depois da obra começada, onde já tem realmente financiamento bancário, a obra está confirmada, está muito bem vendida, a gente começa a fazer aquisições antecipadas e, com isso, você traz o preço futuro para o valor, para o preço presente. Quer dizer, está cada vez mais aderente ao seu orçamento original. Porque, claro, se eu comprar isso lá na frente, o reajuste já aconteceu e aí o meu orçamento original já descolou. Então, eu acho que é um bom caminho usar essas condições e, claro, a gestão em cima do orçamento. Quer dizer, sem acontecer uma gestão muito próxima do orçamento, ou seja, mensalmente, as equipes de orçamento e planejamento olhando ali de perto o que está acontecendo, o que pode ser feito para recuperar, sempre criando planos de ação para aquilo. Olha, vamos mudar então aqui, estava previsto usar determinado material, vamos tentar mudar alguma coisa que seja similar, sem perder qualidade, é claro, porque você vendeu alguma coisa que você não pode deixar de entregar. Então, você tem que procurar ali, às vezes, soluções também nessa gestão do dia a dia. Quer dizer, o engenheiro, ele é o grande gestor da sua obra. Então, estar as equipes de orçamento e planejamento muito próximas deste acompanhamento também faz o sucesso do desempenho do projeto. Quer dizer, se o engenheiro não traz essas informações, muitas vezes é um aditivo que ficou ali para ser negociado, que não foi tratado e que aparece lá no final e depois vem com uma grande surpresa de desvio de custo. Então, se apareceu algum problema, um aditivo ali de algum serviço não previsto, de algum escopo que não foi bem discutido, rapidamente você tem que tratar aquilo para estancar aquele aditivo e, claro, sempre procurando fazer contratações no formato global, ou seja, no pacote de serviço. Quer dizer, não dá para contratar nada unitário e nem nada também por hora. Quer dizer, isso você perde o controle de toda a gestão. Não dá para ficar ferindo se o operário está produzindo o que era previsto. Então, os pacotes de serviço, ou seja, a contratação sempre global, ela é uma boa prática para realmente estancar o custo, ou seja, você saber o quanto vai custar é muito importante, mesmo que você já tenha ali um descolamento. Quer dizer, olha, eu contratei um pouco acima do orçamento, mas é um orçamento que eu sei quanto vai custar. Então, isso te traz uma previsibilidade, como você colocou, para esse gerente de projeto que não sabia como defender ali que prazo ele vai entregar. Imagine você também defender que custo que você vai entregar. Mais uma vez aparece aí a integração, né, e a questão estratégica de suprimentos. Realmente você, não só suprimentos, mas, mais uma vez, você citou o poder integrador e a necessidade de a gente olhar as várias disciplinas aí puxadas pelo gerente do projeto, orçamento, planejamento, a logística, suprimentos, para que eu consiga otimizar o resultado do projeto. Eu lembrei de um caso aqui também, quando estourou a pandemia ali em 2000, e a gente teve um gargalo muito grande na produção de aço. Um dos empreiteiros que eu conhecia, que eu contratava para projetos aqui, ele pegou uma boa parte do caixa que ele tinha e ele comprou um lote muito grande de aço e tela e barras e tudo mais, do tipo de projeto que ele estava acostumado a executar e era contratado para isso. E aí, daqui a pouco, de uma hora para outra, ele virou o super demandado do mercado, porque assim, não adiantava só você ter a mão de obra, você não tinha material para executar, e ali você tinha um construtor que tinha material, né? Aquele material que estava mais difícil de você encontrar no mercado. E ele conseguiu, com isso, fazer movimentos bem estratégicos, né? E garantir mais serviços por esse movimento que ele enxergou, que viu, assim, poxa, se eu estou passando por isso, todo mundo vai passar, se eu conseguir me antecipar, eu vou fazer. E aí, realmente foi uma movimentação muito estratégica para ele ganhou muito dinheiro com isso, não revendendo a preços caros, não era esse o objetivo. O objetivo era, poxa, eu preciso vender serviço, preciso manter minha empresa rodando, a pandemia está aí pegando todo mundo, e não adianta eu ter serviço se não tiver material, então eu vou querer ser o cara que tem a solução. Eu tenho o material que ninguém tem, e tenho a mão de obra que está todo mundo precisando, então assim eu vou vender serviço, né? E foi uma movimentação muito boa, a gente inclusive contou muito com ele para alguns trabalhos, justamente também por conta disso. O trabalho já era muito bom, e aí, aliado a isso, ele conseguiu resolver um gargalo ali muito importante que apareceu na época. Olha que bacana. Murilo, quando a conversa é boa, o tempo voa, mas eu não quero encerrar o episódio sem antes passar por uma pergunta que eu faço para todo convidado aqui, que eu acho que é extremamente importante e com a qual eu aprendo muito,
que dicas você deixa para gerentes de projeto, para engenheiros, engenheiras, profissionais da construção que estão começando a carreira, estão buscando se desenvolver ou estão mudando de área? Enfim, você passou por tantas situações na tua carreira, tanto de desenvolver a sua maneira de fazer a gestão, como depois, com base nessa bagagem, poder trabalhar na recuperação de projetos com problemas, depois trabalhar em inovações tecnológicas, custos mais eficientes, enfim, com toda essa bagagem, o que você deixa de conselho para a audiência aqui do Capital Project Podcast? Acho que a grande dica é saber ouvir, ter realmente uma humildade de entender que você não sabe tudo e que você precisa realmente de outros profissionais, ninguém faz nada sozinho, procure realmente sempre os mais experientes, ouça opiniões, esteja aberto para entender como cada um pensa, como aquilo é relevante para ele. Às vezes ele está tomando uma decisão justamente porque desconhecia o propósito, e quando você esclarece por que a gente está fazendo aquilo, você traz uma causa, um propósito, uma ideia do que a gente está buscando, as pessoas ganham uma energia de realização. Então, não tome decisões, às vezes, sem explicar o porquê. Né? Tenha o tempo para chamar as pessoas e explicar, estamos fazendo isso justamente para atingir isso, para buscar essa meta, para corrigir aquilo, para atuar naquilo. Que aí a pessoa escreve a sua história junto com você. Ela vai buscar estar do seu lado e te ajudar, porque quando você não tem a ajuda de todos, não vai dar certo. Realmente criam muitos conflitos, criam muitas dificuldades que são, às vezes, ali, podem causar efeitos colaterais muito grandes. Então, procurem sempre estarem atentos a isso, a ouvir, prestar atenção e, se puderem, claro, façam aí especializações, cursos, aquilo que pode agregar especificamente a sua fase de carreira. Então, observem bastante como que é o movimento da sua carreira. Se você está num momento mais técnico, mais voltado para uma inovação, procure agregar mais valor para aí. Se você está num momento mais de gestão, de operação, procure desenvolver essas habilidades mais de inteligência emocional, de como você se aplica ali para os outros, de liderança, como essa interação vai fazer o efeito para onde você está. E aí, estar preparado sempre para se adaptar à situação do momento. Né? Não existe realmente um método tão rígido, e sim saber se adaptar a cada momento que você vai na sua jornada da profissão. Então, é estar aberto a aprender, a ouvir e se adaptar. Eu acho que é por aí, viu, André? Excelente. Dicas super valiosas de quem já passou por vários desafios no mercado e está aqui colocando esse conhecimento à disposição da audiência do Capital Projects Podcast. Murilo, mais uma vez, foi um prazer contar contigo aqui. Muito obrigado pela tua participação. Eu que agradeço, realmente bem interessante poder participar aqui, contribuir um pouco com esse conteúdo e fico feliz pelo convite, agradeço mais uma vez, estou à sua disposição para os próximos que tiverem, eu agradeço bastante. Muito obrigado. Maravilha, foi um prazer. E olha, pessoal, dicas mais uma vez super valiosas de alguém que já trilhou um caminho longo e que ainda vai ter muitos desafios pela frente, mas que trouxe para nós aqui a importância da gente integrar as partes dentro de qualquer projeto, desde o momento do planejamento, durante também a execução. A gente fica sempre com aquela visão, muitas vezes, né, com aquela visão de que, poxa, eu como responsável pelo projeto, ou no meu papel de engenheiro aqui dentro do projeto, eu preciso ter respostas para tudo, eu preciso resolver todos os problemas, e a gente vê que as grandes conquistas, elas são feitas sempre em conjunto. Então, é trazer as partes para conversar, é pegar opiniões das equipes, sugestões de melhoria, estar sempre antenado também para aquilo que o mercado traz de diferente, por mais que a gente esteja na correria, conseguir abrir espaço para olhar coisas novas, porque a gente só vai conseguir realmente fazer projetos diferentes ali ou no futuro, se a gente explorar, se a gente estudar e tentar trazer novidades aí para o nosso dia a dia. Então, olha que bacana, muitas informações super relevantes aqui que a gente tem muito a aprender e ver como é que a gente pode aplicar dentro da nossa realidade. Então, eu espero que você tenha curtido esse episódio. Quero aproveitar também para agradecer, eu recebi vários feedbacks mais uma vez nessa semana que passou, foi muito bacana, tanto presencialmente, tive a oportunidade de participar de um grande evento aí numa grande empresa, muitas pessoas vieram falar comigo, que acompanham, né, são ouvintes aí assíduos do podcast, também recebi muitas mensagens pelo LinkedIn, pelo Instagram,
Então, realmente fico muito contente com esse feedback, porque esse programa aqui existe para vocês, né? Eu sempre tento trazer aqui um conteúdo de qualidade, um conteúdo que agregue algum tipo de valor para você que nos ouve. Já são aí hoje com esse episódio 131 nessa caminhada, e eu espero que possa fazer com que isso continue ainda por muito tempo. Para isso, eu preciso do seu apoio, né? Agradeço sempre aqui no final dos episódios aos nossos membros que contribuem lá no Catarse. A gente tem planos de apoio a partir de R$5 por mês para que a gente possa ajudar o canal a continuar essa jornada. Então, se você ainda não é membro, eu convido você a se inscrever lá. Eu deixo sempre o link aqui na descrição do episódio. Eu conto com você para que a gente faça esse programa chegar cada vez mais longe. Tá joia? Pessoal que se inscreveu no novo curso GPI FEL, né? O curso já está rolando, a gente já tem material lá gravado em estúdio, ficou muito bacana, a gente está com a turma lotada. Teremos mais 4 sessões ao vivo, 2 masterclasses, 2 sessões tira dúvida. Então, realmente, quero agradecer também a todos que entraram no curso, é o único curso aí de 2023, novas oportunidades agora só em 2024, e ele está rolando lá na plataforma, está muito bacana. Gente, obrigado por ter acompanhado até aqui, espero vocês na semana que vem, um grande abraço e até a próxima.